Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos no canal Intensidade com Deus, um canal onde você é ricamente abençoado pelo Senhor e por sua palavra. Estamos felizes de mais uma vez estar adentrando na sua casa, no seu lar, na sua família, no seu local de trabalho, onde quer que você estiver agora assistindo esse vídeo. O desejo do nosso coração é que você seja ricamente abençoado pelo Senhor. Queridos, mas antes de nós iniciarmos a ministração, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque todas as terças e quintas nós temos uma palavra de Deus para o teu coração. E também nós temos uma novidade para oferecer a vocês, que em breve, às quintas-feiras, às 20 horas, nós vamos ter o Orando com Intensidade. Isto mesmo, nós iremos orar com você e por você e para aquela causa na sua vida que você já deu por perdido. Então nós aqui, nós ministros do Intensidade com Deus, nós iremos orar junto com você, acreditando no milagre do Senhor para a sua vida. Amém? Em breve mais informações para vocês, quando nós vamos iniciar esse Orando com Intensidade, que será às quintas-feiras, às 20 horas. Amém? Queridos, eu quero no dia de hoje trazer uma palavra para o teu coração, poder falar que tudo aquilo que Jesus conquistou, você precisa tomar posse como filho. A Bíblia fala assim que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então saiba que quando nós aceitamos a Jesus, eu e você, nós nos tornamos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nós precisamos entender que nós temos uma aliança, né? E eu quero ministrar no dia de hoje sobre uma nova aliança. Nós sabemos que o Senhor, Ele sempre trabalhou em todo o contexto bíblico e histórico. Nós vemos que Deus trabalhou com aliança com o teu povo. Nós vemos lá que até Jesus foram 7 alianças que Deus trabalhou com o homem. A aliança, ela simboliza um compromisso do homem para com Deus e de Deus para com o homem. Nós sabemos que essas 7 alianças, se você quiser anotar aí na sua casa, aonde você estiver, só para a gente ter esse pano de fundo para que a gente possa entender o que vem a ser essa nova aliança. Então eu peço para você desde já, não vá embora, fique aí, que essa ministração você vai ser ricamente abençoado pelo Senhor e você vai entender o que Deus quer da sua vida. Querido, nós entendemos que a primeira aliança que Deus fez com o homem foi a aliança edêmica, né? É a aliança de Deus lá no Éden. Depois teve a aliança adâmica, que foi a aliança de Deus com Adão. A aliança noaica, que foi a aliança de Deus com Noé. Depois a aliança abraâmica, que foi a aliança de Deus com Abraão. E depois a aliança mosaica, que foi a aliança de Deus com Moisés. E depois a davídica, que foi a aliança de Deus com Davi, e aí nós chegamos na nova aliança. Fique tranquilo que você vai entender o que Deus está querendo de nós. Nós entendemos que no dia a dia, Deus sempre trabalhou com aliança. Não tem como você se entregar, você se doar a uma pessoa, se você não tem uma aliança com ela. Então Deus, ele sempre trabalhou em todo o contexto bíblico, ele sempre trabalhou com a questão da aliança, e nós entendemos que lá quando ele fez uma aliança com Abraão, ele falou assim, que de ti serão benditas todas as famílias da terra. De ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Nós precisamos entender que o propósito de Deus é me abençoar e te abençoar. É abençoar as nossas famílias. É abençoar a nossa casa. E nós precisamos entender que Deus, ele trabalha com um plano. Existe o plano de Deus e o propósito de Deus. Para que você entenda, o propósito de Deus é o final. É onde ele chega. Mas o plano é o meio pelo qual ele vai chegar. É o meio pelo qual onde ele vai realizar o propósito dele em nossa vida. Com Moisés, ele falou assim, olha, eu preciso abençoar o povo. Mas de que forma? Eu vou estabelecer o que? As leis. Aí o Senhor, ele estabelece as leis. Mas o homem, nós sabemos que, todo o contexto bíblico, nós vemos que o homem é incurável, o homem é mau, a bondade que há no homem, ela se torna uma maldade. O homem não consegue, o homem olhou, né? O povo de Israel olhou para Moisés e falou, Moisés, o que Deus falar através de você, o que Deus pedir para nós fazermos, nós vamos fazer. Nós vamos conseguir fazer. E aí Deus estabelece as leis, mas o homem não consegue cumprir.
o seu propósito, não consegue cumprir a lei, não consegue, ele quebra alguns princípios. E aí Deus estabelece, né, em Deuteronômio capítulo 28, ele fala, olha, vocês vão ser abençoados se vocês confiarem em mim de todo o coração. Aí ele estabelece uma sequência de leis, uma sequência de bênçãos e maldição, que todo mundo já conhece, né, em Deuteronômio capítulo 28, e ele começa a falar, olha, se você tiver aliança comigo, você vai ter paz, você vai ter alegria. Só que o homem, ele continua quebrando essa aliança com Deus. E aí Deus precisa restaurar todas as coisas. E nós entendemos que na lei mosaica ninguém consegue cumprir a lei. O único que conseguiu cumprir a lei foi Jesus. Jesus foi o único que não pecou, o único que não errou. Ele não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir todas elas. E nós vemos em todo o contexto do Novo Testamento, nos Evangelhos, que Jesus foi o único cara que conseguiu cumprir toda a lei. Ele foi o único que ele veio 100% homem e 100% Deus. Como 100% homem, ele conseguiu cumprir. Ele foi o único que não pecou, que não falhou. Mas o que isso tem a ver com a nova aliança? Eu quero que você, se você puder, abra em Jeremias capítulo 31, o verso 31, que diz o seguinte. Jeremias 31, verso 31, que diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O verso 33, porque esta é a aliança firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Novamente, eu imprimirei as minhas leis e também no coração lhe escrevereis. E serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então nós vemos que Deus aqui, ele começa, em Deuteronômio ele fala, olha, eu preciso ter uma aliança com o homem. E aí a gente vê aqui em Jeremias que ele começa a estabelecer essa lei novamente. Ele começa a trazer novamente essa lei, ele começa a falar, olha, eu vou estabelecer novamente. Que uma vez ele fez e foi quebrado, mas eu vou estabelecer novamente essa lei. E aí ele coloca essa lei dentro do coração do homem. Ele coloca essa lei, ele escreve essa lei, ele fala, olha, eu vou escrever na tábua do seu coração essas leis para que se cumpra. Nós sabemos que o Pai, ele quer abençoar a nossa casa. E nós não podemos cumprir a lei. Mas em Ezequiel, capítulo 36, o verso 26, fala que Deus colocaria um coração novo no espírito do homem. E a gente vê que ele fala assim, na versão King James, ele fala assim, eu vou colocar um coração novo no espírito do homem, e fala espírito em letra minúscula, que está falando do espírito do homem, e ele também fala que ele vai capacitar. Querido, somente quem tem o Espírito Santo, somente quem tem o Espírito de Deus dentro de si, consegue ter essa capacitação do Senhor. Consegue entender que Deus está querendo estabelecer essa nova aliança. E a maior evidência do novo nascimento nas nossas vidas é quando você é capacitado de acordo com o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo dentro de si, entende que é o Espírito Santo que capacita ele. E em Deuteronômio capítulo 30, o verso 6, ele também está ligado a essa nova aliança do Senhor com o homem. Ele diz o seguinte, a palavra do Senhor: e o Senhor teu Deus te circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência. Para o quê? Para amares ao Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para que vivas. Ou seja, a nova aliança, ela está relacionada ao circuncidar do coração. Ela está relacionada quando nós deixamos circuncidar. Esse Deuteronômio 36, ele está totalmente ligado, irmãos, com essa nova aliança do Senhor em nossas vidas. E aí Jesus, lá em Marcos, no capítulo 12, do verso 28 a seguir, para que a gente entenda, fique tranquilo que eu já vou terminar, você vai entender o que Deus quer de nós. Marcos capítulo 12, o verso 28, diz o seguinte, a palavra do Senhor para as nossas vidas, no dia de hoje. E chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, e vendo que, como Jesus lhe houvera respondido, bem, perguntou-lhes,
qual é o principal de todos os mandamentos? O verso 29, Jesus, ele responde o seguinte: o principal mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, com toda a sua força. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que esses. Repara que Deuteronômio 30, o verso 6, falou que nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E precisamos o quê? Circuncidar o nosso coração. E Jesus vem, ele poderia muito bem apontar aqui, para esse escriba, apontar Êxodo, mas não, ele apontou Deuteronômio. Porque aí está o segredo, queridos. Para que a gente entenda que a nova aliança, né, já desvendando o mistério aqui, a nova aliança é Jesus na nossa vida. A nova aliança, quando nós entendemos que nós temos essa nova aliança, quando nós temos Jesus dentro de nós entendemos o princípio da palavra, que Deus trabalha com aliança, Ele é a aliança. Aí faz todo sentido o Salmo 25, verso 14, que fala o seguinte: que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, ao quais Ele fará conhecer o quê? A sua aliança. Então nós entendemos que a aliança, ela é Jesus. A revelação profunda da palavra é Jesus. Jesus é a aliança é a nova aliança que o Senhor estabeleceu para nos salvar, que estabeleceu para nos comprar e nos remir. E entenda uma coisa, mas aí beleza, eu tenho a nova aliança com o Senhor, mas qual é o segredo? O segredo é circuncidar o coração. Esse mistério ele diz o seguinte, que a verdadeira circuncisão ela é do coração. E nós sabemos que no Antigo Testamento, a circuncisão, quando ela era tocada na intimidade, era quando o menino com 8 dias ele era circuncidado, ou seja, a carne do prepúcio dele, né? Até eu te oriento a não procurar no Google e olhar, porque as cenas são fortes. A carne do prepúcio do menino era cortada. Então, o Senhor, ele tocava na intimidade. E é essa intimidade que o Senhor quer tocar, a intimidade do nosso coração. Sabe, é aquilo que a gente muitas vezes é por dentro, mas não demonstra para as pessoas. A partir do momento que eu entendo que Jesus é a nova aliança e que eu preciso circuncidar o meu coração, e você entende isso, aí você vai entender que você precisa deixar o Senhor tocar na sua vida nas áreas que ninguém toca. Queridos, ninguém consegue ver a intimidade do outro se não tiver em aliança. A partir do momento que você quer ver a intimidade do outro sem ter uma aliança, isso aí não condiz com a palavra. Né? O que eu quero dizer é que muitas vezes as pessoas elas não querem deixar o Senhor tocar na sua intimidade. Se você diz que é uma pessoa que vive em aliança com Deus, você precisa deixar o Senhor tocar na intimidade, tocar na sua intimidade, sabe? É circuncidar o teu coração. Quem sabe você está me ouvindo hoje e você é uma pessoa que ora a Deus, que busca a presença do Senhor, mas ainda dentro do teu coração tem pornografia. Deus precisa tocar nessa sua intimidade, precisa circuncidar o seu coração, sabe? E a circuncisão, ela sangrava, doía, e é o que Deus vai fazer quando nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Ele circuncida o nosso coração e faz doer mesmo. Quando ele começa a arrancar de nós a intimidade, lembra? Lá Adão e Eva, quando eles pecaram, a primeira coisa que eles quiseram esconder foi o quê? Ah, Senhor, eu estava com vergonha e eu me escondi porque eu estava o quê? Eu estava nu. Ou seja, eu estava mostrando a minha intimidade. Sabe, o Senhor quer tocar na sua intimidade. Quem sabe você está me ouvindo, você é um ministro do Evangelho, você é alguém que prega a palavra, mas quem sabe você faz coisas erradas que ninguém vê. Hoje é dia do Senhor tocar a tua vida. Hoje é dia do Senhor circuncidar o teu coração. Deus precisa mudar você. E aí, quando o Senhor circuncida o nosso coração, aí nós entendemos o que era amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Já viu pessoas que às vezes estão no culto, estão na igreja e começa o louvor, ou começa um período de adoração, já levanta a mão, já começa a chorar e você fala, poxa, como aquele cara se entrega? Como que aquela pessoa se entrega? A gente até aqui do Intensidade, a gente costuma falar, né, que o ministro Rodrigo, quando ele está envolvido na adoração,
não tem quem segura ele, coitado de quem está perto dele na igreja, até às vezes pode tomar um tapinha santo ali, mas por quê? Porque ele circuncidou o coração dele e ele entendeu que hoje ele tem que amar o Senhor de toda a alma, de todo o coração, de todo entendimento. Aí não tem impedimento para aqueles que têm a nova aliança, que é Jesus. Aí quando nós circuncidamos o nosso coração, nós entendemos que o quê? Cristo em nós, a esperança da glória. Quando nós circuncidamos o nosso coração e temos uma aliança, entendemos que ele é a nova aliança na nossa vida, nós vamos viver uma vida de total adoração e de total rendição ao Senhor. Amém, queridos? Eu espero que essa explanação bíblica possa ter te ajudado no dia de hoje, que você possa entender que Cristo é a nova aliança, que Cristo é aquele que quer restaurar todas as coisas na sua vida. E se Ele precisar, Ele vai circuncidar o seu coração. Amém? Que Deus abençoe você e guarde a sua vida, no nome de Jesus.